Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila do canal Brasileirices e neste vídeo eu quero apresentar para vocês o meu novo e-book, Exercícios de Escrita para Aulas de Português como Língua Estrangeira. Vamos falar um pouquinho sobre esse novo projeto? Vamos lá! Bom, esse meu novo e-book é um e-book de escrita, como o próprio nome diz, e aqui vocês encontram mais de 70 exercícios de escrita para aulas de português como língua estrangeira. Meu objetivo principal quando eu criei esse e-book foi justamente focar nessa habilidade, a escrita, já que a maioria dos livros e materiais didáticos muitas vezes acabam deixando essas atividades de lado. A gente sabe, né? Muitas vezes nós não praticamos a escrita, nós professores não praticamos com os nossos alunos não têm tanto interesse muitas vezes, né? Falem a verdade, de escrever. Então, esse foi meu objetivo principal, fazer um material 100% focado em atividades escritas. Se você é um professor que prepara seus alunos para o CELP-BRAS, o Exame de Proficiência em Língua Portuguesa, eu tenho certeza que esse livro vai te ajudar bastante a introduzir o tema da escrita. Porque vocês sabem que no CELP-BRAS o aluno precisa escrever 4 tarefas, né? Mas nesse livro aqui a gente tem atividades escritas de diversos gêneros. Eu tentei o máximo possível focar em gêneros diferentes. Então a gente tem propostas bem mais básicas e que envolvem a criatividade, como por exemplo fazer textos livremente, fazer listas, receitas, escrever contos, crônicas, músicas, poemas e também gêneros mais formais, como por exemplo cartas, artigos de opinião. E como que eu imagino esse livro sendo utilizado nas aulas? Eu acho que esse material será um material de apoio às aulas de português. Se você é professor, se você é aluno e faz aulas de português, eu acho que vai servir muito bem como um material de apoio às suas aulas. E se você é um aluno que estuda sozinho português, eu também te encorajo a fazer os exercícios desse livro e procurar por um professor ou até mesmo um revisor de texto para revisar os textos que você escreveu. Eu acho muito legal que o aluno de português como língua estrangeira pratique essa habilidade escrita, porque a escrita é algo que está presente muito forte no nosso dia a dia. Seja uma mensagem no WhatsApp que a gente manda, um e-mail que precisa resolver algum problema, ou até mesmo um conto, uma crônica. Por que não a gente começar a explorar um pouco mais da habilidade escrita em português? Eu adoraria ver estrangeiros e estrangeiras do mundo inteiro escrevendo em português, democratizando esse acesso a textos escritos, porque depois vocês podem publicar os textos produzidos aqui desse livro, em blogs, no Instagram, enfim, joga esse texto para o mundo. E aí eu entro nesse tópico de como eu idealizo a utilização desse livro. Ele é um e-book, como vocês sabem. Obviamente, vocês podem utilizá-lo de forma impressa, ou seja, imprimir esses materiais, esses exercícios, mas eu não acho que você deve imprimir o livro inteiro, né? A gente está em outros tempos agora, então selecione o exercício que você quer fazer e imprima ele, ou tenha o bom e velho caderninho com vocês e escrevam os exercícios aqui nesse caderninho, no caderninho de vocês, no caso, e façam esses exercícios. Acho muito legal que você escreva à mão, com lápis e papel na mão, para não utilizar dessas ferramentas de autocorreção que a gente tem em documentos do celular, no autocorretor do celular, no Word, Google Docs, qualquer ferramenta assim. Eu acho que seria muito legal se você realmente voltasse para o passado e utilizasse o lápis e o papelzinho para escrever. E por que é tão necessário praticar a escrita? Você deve estar se perguntando, Camila, por que eu tenho que praticar a escrita em português? Bom, ler e ouvir são duas habilidades que são consideradas habilidades de entrada, são as habilidades receptivas, aquelas que a gente geralmente mais pratica, né? Principalmente quando estudamos sozinhos. Ler um texto, uma notícia, assistir a um vídeo, ouvir um podcast. Essas são as habilidades que a gente chama de input. Quando a gente fala e a gente escreve,
Essas são as habilidades produtivas. A gente tem que se colocar como protagonista daquela ação, daquela situação. Esse é o output. Muitas vezes são habilidades que a gente pratica menos. O aluno que quer se colocar mais, falar, produzir, ele vai procurar por um professor de português, por exemplo. E ele escreve? Será que ele escreve? Professor, você está dando atividades de escrita para o seu aluno? Por que elas são tão necessárias, são tão importantes? Porque são 4 habilidades que precisam ser praticadas de forma equilibrada, não é mesmo? A gente tem que sempre propor exercícios que tente transitar pelas 4 habilidades. E quando a gente escreve, muitas vezes nós estamos praticando questões gramaticais que muitas vezes não são produzidas na fala ou que são passadas despercebidas. Por exemplo, a ortografia. Será que eu estou escrevendo corretamente essa palavra em português? Eu sei falar, mas será que eu sei escrever? Com o texto escrito, a gente tem mais tempo de pensar, de produzir, de organizar. Será que eu sei fazer isso em português? Será que eu sei usar conjunções em português, os conectivos? Será que eu consigo organizar o meu texto de forma que ele faça sentido? Será que eu sei produzir textos de diferentes gêneros? Eu sei qual é a regra de um e-mail, qual é a regra de um artigo de opinião, como se escreve um conto, como se escreve uma crônica, qual é a melhor maneira de enviar uma mensagem pelo WhatsApp, um e-mail para um chefe, um cliente. Será que eu sei fazer essas coisas? Por isso que escrever é tão importante, porque a gente se coloca como protagonista daquela ação. E para isso, a gente precisa utilizar tudo que a gente sabe de português de forma coerente, de forma que faça sentido, que tenha coesão, que tenha tudo isso que a gente já sabe e que é necessário praticar. Muitas vezes na nossa fala a gente não percebe erros que só na escrita eles vão estar assim, ó. Meu Deus, a minha vida inteira eu escrevi essa palavra dessa forma e agora o meu professor está me dizendo que não é assim que se escreve. É com a escrita que a gente vai ver tudo isso. Então, fazendo um passeio bem rapidinho aqui pelo livro, vocês vão ver que muitos desses exercícios são de escrita criativa e realmente eu tentei fazer esse esforço de passear pelos mais diversos gêneros. A gente tem até resumo da sua vida em 50 palavras, nós temos uma crítica de cinema aqui, uma história de amor, enfim, tirinhas, legenda para um post do Instagram. E lá no final do livro, como eu falei para vocês, a gente vai focar em e-mails. Então nós temos 5 exercícios baseados na produção de e-mails. Me inspirei bastante no CELPE-BRAS para a realização desses 5 exercícios. E ao final, 5 artigos de opinião para o aluno produzir. Bom, para adquirir esse e-book, vocês devem ir lá na plataforma Hotmart. Vocês já sabem que lá no Hotmart todos os meus e-books e jogos estão disponíveis lá. Você pode comprar o e-book então lá no Hotmart. Todas as informações estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e quem sabe não sai um escritor aqui depois desse e-book. Espero que você desperte o escritor, a escritora que tem dentro de você. E você que é professor ou professora, eu coloquei na introdução desse material dicas de como utilizá-lo nas aulas, como corrigir os textos, como utilizar em sala de aula, tarefa. Então, compartilhei com vocês toda a minha experiência com várias dicas e também ferramentas para utilizar junto com esse livro, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo projeto. Tchau, tchau!